O que Jesus faria se ele tivesse que viver nos seus passos? O que Jesus faria se ele tivesse que calçar os seus calçados, os seus sapatos, caminhar nos caminhos que você tem caminhado, frequentar os lugares que você tem frequentado? Qual seria a conversa de Jesus se ele tivesse que conversar com as pessoas que você tem conversado? Qual seria a reação de Jesus se ele ouvisse o que você tem ouvido? Algumas coisas que te agradam, outras que te ferem, outras que te valorizam, outras que não te valorizam. O que Jesus faria se ele tivesse que viver a vida que você viveu até agora? Como que ele viveria, como que ele agiria, por onde ele seguiria? E o que eu e você somos capazes de fazer? O que Jesus fez, eu faço, eu faria. O que Jesus fez, eu faria. Repita comigo: o que o nosso Senhor Jesus fez, será que eu faria? Nós estamos modelando um projeto com esse tema: o que Jesus faria, eu faria. O que Jesus fez, eu faria. E isso tem mexido muito comigo desde o dia que eu e a apóstola começamos a trabalhar um pouco esse assunto. Porque viver como Reuber é fácil. Porque eu vivo do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu penso do meu jeito. Há poucos dias atrás eu ministrei aqui que aqueles que estão em Cristo, nova criatura e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então eu estou disposto a fazer o que Jesus fez. Diga amém. Recebe aí, ajuda o pregador. Na primeira carta de João, coloca para mim, a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 6, o apóstolo João, o considerado, o amado de Cristo, dos 12 apóstolos, ele é aquele que não tinha problema de abraçar a Jesus, de ser abraçado por Jesus, de deitar no colo de Jesus, deixar Jesus deitar no colo dele. Ele não tinha problema de abraçar apertado, dar um ósculo santo, um beijo santo. Ele escreve assim: quem afirma que permanece em Cristo deve andar como ele andou. O desafio do cristão não é na bonância, não é quando tudo está dando certo. O desafio de ser cristão, para mim, para você, é quando as coisas começam a ficar do jeito que nós não gostaríamos que ficasse. O desafio do cristão não é dizer que aceitou Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, se batizar nas águas. O desafio do cristão não é quando ele está em busca da promessa que Jesus prometeu. O desafio do cristão é fazer como ele fez, é agir como ele agiu. E o apóstolo Paulo escreve carta a Timóteo e diz assim: Timóteo, meu filho querido, discípulo da fé, todos me abandonaram, Áquila me abandonou,
Dimas me abandonou, e eu estou hoje preso, condenado à guilhotina. Venha ter comigo. Às vezes eu penso na ação de Timóteo, sabendo que Paulo estava preso, já condenado à guilhotina, morte por captação. Ele recebe um convite de Paulo para ir até a prisão visitar Paulo, e Paulo fala assim: traz a minha capa, porque eu estou com frio, e traga os pergaminhos dos profetas, da Torá, porque eu quero terminar do meu jeito, lendo e meditando nas promessas do Senhor. Então eu fico imaginando Timóteo pensando assim em seu coração: e se eu for? E chegar lá e eles me aprisionar também? E se ao visitar Paulo eles perguntar assim: você é discípulo de Paulo? E eu disser sou, e eles me aprisionar também? Paulo, em uma das suas cartas, diz assim: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, se eu quero imitar Cristo, eu preciso começar a pensar o que Jesus faria nessa situação. Seja qual for a situação que você está precisando resolver nesta noite, Deus está a te dizer o que Jesus faria nessa situação. Você tem coragem de fazer? Reage aí, irmão, faz alguma coisa. Fala: me ajuda, Deus. Me ajuda a ter coragem para fazer o que Jesus faria. Em uma das ocasiões, Jesus entra no templo e estavam comercializando fé, comercializando esperança. E Jesus entra no templo, pega um chicote. A Bíblia diz que ele entra inconformado, que é o que eu e você veio fazer aqui nesta noite. Ele entra inconformado, começa a virar as mesas, começa a olhar nos olhos daqueles que estavam banalizando a fé, banalizando a esperança, e ele vai dizendo: vocês não prestam, vocês mentem no nome do meu Pai, vocês fazem o que a palavra não ensina para fazer. Então nós precisamos puxar para nós: será que eu dou conta de andar como ele andou? Porque ele andando nos meus calçados, calçando as minhas sandálias, fazendo o que eu faço todo dia, o que ele faria de diferente para melhorar a vida que eu tenho e a vida que as pessoas ao meu redor levam, e como eu deixaria ou ele usaria para fazer aquelas pessoas se tornar um discípulo. O que nós estamos dispostos a fazer? Escute, nós temos que decidir não carregar coisas de pessoas que não acreditaram em nós desde o começo. Diga amém. Repita comigo: eu não vou e eu não preciso. Vamos mudar a frase. Fala assim: eu não preciso carregar bagagem, fardos, coisas de pessoas que não acreditou em mim desde o começo. Muitas pessoas não acreditou em você desde o começo, mas Deus acreditou em você desde o começo. Filma direitinho. Muitas pessoas não acreditou em você desde o começo, mas Deus acreditou em você desde o começo. Então eu preciso carregar o fardo de Jesus, porque ele é leve, o jugo de Jesus, porque ele é suave. Tem pessoas, missionário, que não acreditam no que Deus tem para fazer na sua vida, mas vão acreditar nos resultados quando vê o resultado. Não acredita em você, mas acredita nos resultados. Então eu preciso olhar para essas pessoas, sacudir a poeira do pé e falar assim: eu não vou carregar conselhos de quem não acreditou em mim, eu não vou caminhar nos caminhos de quem não acreditou em mim, eu não vou usar o que eles querem que eu use, porque o único que acreditou em mim, quem foi os que acreditou em você desde o começo? Quem que acreditou em você quando você começou? A Bíblia diz em 1 Samuel 17:33 que Saul olhou para Davi e não acreditou nele. Disse para ele assim: você não tem condições de lutar contra esse gigante filisteu.
Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Um rei olhou para um e disse assim: você não tem condições. Mas Davi fez o que Jesus faria. Davi fez o que a unção que estava sobre ele deveria fazer. Ei, o rei não reconheceu o chamado, o rei não reconheceu a unção, porque ele só enxergava no que é natural. Escute, irmã Nélia, irmão Ailton, Deus vê o que homens não veem em vocês. Escute, irmã Eliette, Deus quer te usar do jeito que usou Jesus. Atos 10:36 diz assim: o Espírito Santo de Deus batizou Jesus, o ungiu. Para que ele foi ungido? Para anunciar as boas novas por meio de Jesus Cristo. Deus ungiu Jesus, e Jesus nos ungiu para sermos inconformados, para não se conformar com o pecado, para não se conformar com o que estava errado. Davi estava ali, pronto para lutar com o gigante. Aí as pessoas: quem é você, rapaz? Você não dá conta não, você nem é guerreiro, você não é capaz, você é apenas um jovenzinho que não tem condições nenhuma de guerrear, você nunca foi recrutado para o exército, você não sabe como empunhar uma espada, você não sabe vestir uma couraça, você não sabe usar o capacete. O rei primeiro menospreza ele. Quantas pessoas já disseram que você não era capaz de fazer o que você fez? Quantas pessoas ainda estão desacreditando de quem é Deus na sua vida? Mas Davi tinha uma coisa que o rei não via: a unção. Tem uma coisa na sua vida que só Deus e os demônios vê: a unção. Eu vou repetir: só Deus e os demônios vê a unção que está sobre você, porque os demônios sabiam que a unção estava sobre a vida de Davi, os demônios sabiam que a unção estava sobre a vida de Jesus, os demônios sabem que a unção está sobre a sua vida, então ele tenta te amedrontar, ele tenta te calar, ele usa bocas para dizer assim: você não pode, você não consegue, quem é você, nem estudo você tem, da onde você veio, qual é a sua história. E Deus levanta e diz assim: ei, eu sei quem é você, eu acreditei em você antes da fundação do mundo, eu te escolhi, eu te separei e eu te ungi para ser mais do que vencedor. Então faça aquilo que eu já fiz, porque o que eu já fiz já está testado, aprovado e deu resultado. Deus está te dizendo esta noite: seja inconformado, faça o que tem que ser feito do jeito de Jesus. Se você recebe um aplauso aí, celebra, se alegra. As pessoas não acreditam na gente desde o início, elas passam a acreditar na gente depois do resultado. Elas não acreditam que você é capaz, elas duvidam de você, porque o inferno seduz elas e faz elas duvidar de quem você é, do que você é capaz. Elas não conseguem ver a unção de Deus na sua vida. E se você falar assim: eu fui ungido, Davi era ungido, os 3 irmãos dele que eram guerreiros de guerra, os 3 irmãos dele que eram guerreiro, treinado, recrutado, Samar, Eliabe e Abinadab, não acreditavam na unção que estava sobre Saul, mas eles viram Saul ser ungido. Tem pessoas que viram a unção de Deus na sua vida, mas não acreditam nela. Só que quando o resultado vem, eles acreditam. Quando Davi derrotou Golias, o que eles fizeram? Eu sabia que você era capaz, eu sempre acreditei. E jogava Saul para cima, jogava Davi para cima e dizia: o Deus de Davi é com ele, Davi mata milhares de milhares. E começaram a celebrar os resultados de Davi. Cuidado com quem celebra só seus resultados, porque na hora que você precisa desse alguém, ele vira as costas para você e te deixa sozinho. Pessoas que não celebram você, você tem que estar atento com elas.
Pessoas que não celebram quem é você, tenha cuidado, porque se ela só celebra os resultados que você tem, ou a formação acadêmica que você tem, ou a unção que você tem, elas não merecem andar lado a lado com você, até converter o coração e passar a celebrar quem é você, e não os resultados que você produz. É simples de entender. Nós valemos o que nós temos, diga misericórdia. Mas é só isso aí, você vale o que tem. Ou você vale a autoridade que você possui. Se você possui autoridade, você é alguém. As pessoas querem estar perto de você, porque você pode assinar um documento que muda a história. As pessoas, quando não está em autoridade, quando não tem patrimônios relevantes, ninguém gosta de estar perto delas. Mas quando ela adquire um patrimônio relevante, as pessoas querem andar com ela. Ou quando ela alcança uma autoridade que ela não tinha. Davi não tinha autoridade nenhuma diante dos homens, mas ele tinha a unção de Deus na vida dele. Você tem a unção de Deus na sua vida e o inferno tem medo que você descubra o poder que ela te dá. O inferno quer te cegar para você não descobrir o poder da unção que está sobre você. Porque ele sabe que o poder da unção que está sobre você derruba gigantes, abre mar vermelho, faz brotar água da rocha. Ei, a unção que está na sua vida veio de Deus. Mas tem pessoas que caminham conosco pelos nossos resultados e não pelo que nós somos. Tem pessoas que caminhavam com Jesus por causa dos sinais, prodígios, maravilhas e milagres, e não porque ele era Jesus. Jesus escolheu caminhar comigo da mesma forma que escolheu caminhar com você, pelo que você é, não pelo que você tem a oferecer a ele. Nada que eu e você fizer vai ser algo que surpreende o céu. E Davi estava ali. Só quem via a unção sobre ele era Deus. Tinha um exército de Israel. A Bíblia diz que era um exército numeroso, cerca de 40 mil do lado de Israel e cerca de mais 40 mil do lado dos filisteus. Ou seja, mais de 80 mil soldados olharam para Davi e viram apenas um jovem. E quando o gigante chega e fala assim: quem é você? Você acha que eu sou o quê? Um cachorro? Eu vou lutar com uma criança, com um menino? Porque o filisteu, o gigante filisteu, que a Bíblia dá o nome de Golias, só enxergava o natural. Mas o céu enxerga o sobrenatural. Deus está olhando para você hoje, está vendo você vencer essa batalha que você acha que é impossível. Deus está olhando para você hoje e está dizendo assim: essa cura que você precisa, basta declarar no nome de Jesus. Ei, Deus está olhando para você dizendo assim: foi eu que te ungi, foi eu que te separei. Declare sobre esse problema o poder do nome do Senhor Jesus Cristo e você verá a vitória. Ei, escute, Davi não carregou aquilo que não era dele. Primeiro Saul não acreditou nele. Depois Saul pensou assim: bom, já que ninguém é macho o suficiente, corajoso o suficiente para ir à guerra, vamos deixar essa criança aí. Aí tentou colocar nele uma couraça, tentou colocar nele uma espada, tentou colocar nele um capacete, tentou colocar nele sandália, e Davi foi andar, não conseguiu. Por que que não conseguiu? Porque quando a gente tenta carregar o que é do outro, nós arrumamos problema para a nossa cabeça, problemas para a nossa vida. Cada um carrega a sua cruz. Negue a si mesmo e vá. Agora o que nós precisamos ajudar as pessoas, aconselhar elas na palavra, direcionar elas na palavra, instruir elas na palavra, direcionar elas na palavra, porque aí elas têm que tomar uma decisão de fazer voluntariamente.
E aí Davi viu que não dava certo, ele falou assim: ei, não dá. Eu vou em o nome do Senhor, meu Deus, que me ungiu. E se Ele me ungiu, a unção vai ter valor agora. E eu vou derrubar esse gigante filisteu. Vá em nome de Deus. Seja inconformado em nome de Deus. Escute, querido, a couraça, as coisas humanas, repita comigo, as coisas humanas. A couraça, ela só protege o meu corpo, mas só a unção protege a minha alma e o meu espírito. Você pode celebrar a Deus por causa disso? Muitos irão acreditar nos resultados da unção na sua vida, mas Deus acreditou antes da fundação do mundo. Então cuidado com pessoas que só acreditam nos seus resultados e não acreditam em quem você é. Cuidado com pessoas que só te consideram quando você tem resultado. Isso é comum nas empresas. Chega uma pessoa de 50 anos para candidatar a um emprego, eles olham e falam: isso aqui produz mais nada não. Chega um jovenzinho cheio de saúde, isso aqui produz bem. Por quê? Porque eles precisam de resultados. Eles não precisam de valores, eles não precisam de caráter espiritual, nem familiar, eles precisam de resultado. Ele não está nem aí, as empresas não estão nem aí. A maioria delas, não vou generalizar não, mas a maioria delas não estão nem aí com caráter espiritual, moral, com valores espirituais, valores morais, valores familiares. Eles querem saber o seguinte: tem resultado, me serve, não tem resultado, não serve. Deus não. Deus olhou para mim e para você e falou assim: eu quero te ensinar a fazer o que eu fiz. Sede meus imitadores. Faça como eu fiz. Ande como eu andei. Eu quero andar com você. Eu quero andar com você. Eu quero habitar em você. Para onde você for, nós vamos juntos. E todos verão que você é um inconformado, nova criatura. E você dará ordem no mundo espiritual. E as coisas que não existem passará a existir. E as coisas que ainda só existem no reino sobrenatural vai existir no reino natural. Diga: eu recebo. Nós não podemos carregar aquilo que não é nosso, porque não nos ajuda. A unção que está sobre você é para ajudar você no seu dia a dia, na sua vida, ajudar você com a sua família, com os seus negócios, com a sua casa. E Deus deu ela para você, Deus confiou ela para você, não confiou para outro. Escute, precisamos confiar no Deus da unção. Diga amém. Precisamos confiar em quem? No Deus da? Precisamos confiar no Deus da? Por que confiar no Deus da unção? Porque o Deus da unção, Ele te protege e cumpre o chamado da unção. O Deus da unção, Ele te ensina assim, você precisa confiar em mim. Salmo de número 20, versículo 7. Davi jamais amadurecido, Davi jamais vivido, já em tempos de rei, ele já entendia que a maioria dos seguidores dele o seguia não por quem ele era, mas pelos resultados que ele teve como guerreiro, como homem de guerra, como soldado. Então ele já mais maduro, ele diz assim: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em seus cavalos, porém confiamos no nome do Senhor, o nosso. Porque agora Davi já entendia que a própria família dele já traía ele, o filho, os filhos, os súditos do reino, o exército se rebelou contra ele. Então ele fala assim, ele deixa esse recado para mim e para você: não adianta você confiar no patrimônio que você tem, no dinheiro que você tem, no
nos veículos que você tem, não adianta confiar no certificado que você tem, na carteirinha que você tem, na autoridade, porque quando você precisa daquilo que protege a alma e o espírito, só Deus. Só Deus. O que protege a nossa alma e o nosso espírito do inferno? Deus. Só Deus luta contra o inferno. Não tem dinheiro para lutar contra o inferno, não tem arma de guerra, não tem nada inventado. Davi sabia disso e Deus afirmou isso através do profeta Zacarias, não por força nem por violência. Então hoje eu quero dizer para você algo. A nossa confiança não deve estar nas espadas e nem nas nossas habilidades. Ela deve estar no Senhor, o nosso Deus, que nos chamou. Diga amém e graças a Deus. Coloque-se de pé, 1 João 4,4. 1 João 4,4. Nós vamos ler, já vamos orar. Filhinhos, vocês são de Deus, amém? Vocês são de quem? Mas nós somos de Deus, mas nós somos inconformados. Queremos fazer aquilo que Jesus fez. Eu tenho que ser capaz. Eu tenho que ser apto para fazer aquilo que Jesus fez. Aí ele diz assim: vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no... Quem está em você? Diga a unção. Quem está em você? Quem está em você? Atos 10:36. Deus quer te ungir, como ungiu Jesus. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Ei, Deus quer abençoar sua vida através da unção. A unção do Senhor. Então, quando o Senhor fala isso para mim e para você, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, o que está em nós? Pode voltar para 1 João 4,4. O Espírito Santo. Porque ele veio para fazer morada em mim e você. Mas nós temos que pegar e estar disposto a fazer o que Jesus fez. Então, repita comigo assim: o que Jesus faria? Eu faria? Se Jesus hoje andar com você e falar assim, ó, eu faria assim. Quem já deu esse conselho para alguém? Usando esse termo. Se fosse eu, faria. Quem já usou esse termo? Não é só eu não, né? Se fosse eu, faria. Quem já recebeu esse tipo de conselho? Levanta a mão aí. Quem já fez? A maioria não faz. A maioria recebe direcionamento. A maioria recebe a instrução, mas não faz. O médico fala assim: toma o remédio, 7 dias. O médico fala assim: ei, para de comer isso ou aquilo. O médico fala assim: faz isso. A pessoa sai dali, esse médico não entende nada. Um inconformado, ele decide fazer do jeito de Deus, porque ele já sabe que do jeito dele está dando certo. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você se derrame em espírito e em verdade. Eu vou te convidar para vir aqui à frente. Não vem ainda não, eu vou te ungir. Mas antes de você vir aqui à frente, você vai deixar tudo o que os outros jogaram sobre você aí. Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim. Então você vai sair do seu lugar dizendo: Senhor, eu vou deixar aquele conselho que não veio de ti, eu vou deixar aquela instrução que não veio do Senhor, eu vou deixar a couraça que é de Saul, a espada, e eu vou até o Senhor agora, para sair essa carga, essa dificuldade de tomar decisão. Gente, essa dificuldade de dizer: eu quero fazer como Jesus fez. Ah, mas não precisa. Se não precisasse, não estava na Bíblia. Ah, mas por quê? Irmãos, tem coisa que nós vamos perguntar para Jesus quando nós chegar lá. Está escrito, eu faço. Então eu quero te convidar. Você vai vir aqui à frente para pegar o que Deus tem para você. Porque muitos confiam em carro, cavalos,
Ei, muitos confiam no patrimônio, na influência, no poder, na carreira. Eu me lembro de um finado juiz que ele faleceu com um câncer na garganta. E o desespero da alma dele dizia para ele não podia comer, alimentava por uma sombra. E aí o desespero da alma dele, porque ele falava assim: eu tenho mais de 30 cavalos de raça, que soma mais de 1 milhão de patrimônio. Eu tenho influência dentro do país. Eu tenho os melhores planos de saúde. Eu tenho recursos, fazendas, gado, para ir do leste, oeste, do norte ao sul desse mundo atrás de tratamento. Mas a cura que eu preciso, ninguém tem. Ele entendeu no final de tudo que o que ele tinha não servia para proteger a alma e o espírito, mas a unção de Deus nas nossas vidas nos faz entender que essa matéria é só hospedeiro do que Deus colocou, que é a alma e o espírito, e um dia Deus vai nos dar isso. Então nós temos de descanso emocional, dizer todas as manhãs: eu não estou nem aí se muitos confiam em carros, em cavalos, em patrimônios. Eu decidi confiar no meu Jesus, e aquilo que eles estão dizendo que é impossível vai se tornar possível, porque está escrito que tudo é possível ao que. Então, se você é o que crê, eu sou o que creio. Nós viemos à casa do Senhor por isso, porque nós acreditamos.